umas meninas, né? Que são parceiras, que vão estar na tela agora falando sobre metodologias ativas, um caminho pelas mídias. Tem um projeto incrível que elas vão falar aí ao longo desses próximos minutos. Sejam muito bem-vindas. Patrícia, Gabi, tudo bem com vocês? Como é que vocês vão? Oi, Marlon. Oi, Roberta, Tomazinho. Ademar não está aí, mas... Oi, Ademar também. Que bom te rever. Ele está aqui. Ah, tá aí. Que bom te ver, Ademar. Eu estou aqui, Gabi. Na verdade, o Marlon fica me sacaneando. Ele me tira porque eu fico me mexendo aqui, dele incomoda ele. É por isso. Mas estou aqui. Prazerzão em ver você, Gabi. Quando eu vi que você estava... A Cris está aqui do lado, aqui, escutando. Ela quer ouvir você também. Então, estamos juntos aí. Conta com a gente sempre aqui. Beijo. Beijo. Oi, gente. Boa noite. Tudo bom? Que bom estar aqui de novo com vocês. Muito legal compartilhar esse momento. Estava acompanhando as palestras aqui, já vi várias conexões que a gente vai falar também hoje. Bom, eu tenho o papel de apresentar vocês oficialmente, tá? Então, peraí que eu vou começar pela Gabi, por ordem alfabética. Então, vamos lá. A Gabi... Na verdade, é Ana Gabriela Borges, mas é Gabi. Então, a Gabi Borges é superintendente do Instituto GRPcom, pedagoga, especialista em organização do trabalho pedagógico, mestre e doutora em educação e tecnologias, colunista no blog Educação e Mídia do jornal Gazeta do Povo e no programa Causando da Rádio 98 FM. Bom, esta é a Gabi. Agora, nós temos a Paty, que é a Patrícia. Não vou me atrever a falar teu sobrenome, que é impossível, tá bom? Então, vamos lá. A Patrícia é apaixonada por educação há mais de 15 anos. É pedagoga, professora alfabetizadora, entusiasma do uso de mídias na escola e da alfabetização midiática. Elas vão explicar que bicho é esse, essa alfabetização midiática. Atualmente é gestora de conteúdos do Instituto GRPcom, atuando na formação de professores. Bom, já fiz meu papel aqui, agora é com vocês, meninas. Estou aqui embaixo, qualquer coisa... Tá bom, deixa com a gente. Deixa eu dar um oizinho primeiro, Gabi, que tá cheio de professor do Ler e Pensar e do Televisão. Ah, eu já vi aí o pessoal no chat bombando aí, cumprimentando. Então, olá, pessoal. Depois a gente vai falar um pouquinho para quem ainda não é do projeto como participar, porque é tudo gratuito e todo mundo que está aqui pode participar também. Vou compartilhar minha apresentação. Rô, você quer colocar na tela? Ai, obrigada. Então, a nossa conversa de hoje é sobre um tema que está em alta, né, Gabi? Está na moda falar de metodologias ativas. Mas a gente vai trazer uma versão um pouquinho diferente dessa conversa hoje. A gente vai apresentar uma forma de colocar tudo isso que a gente ouve falar na prática por um caminho muito simples. Que é o caminho pelas mídias. Agora, a gente já vai contar por que a gente escolheu o caminho das mídias para ser uma alternativa aí de trabalho das metodologias ativas. Primeiro, assim, eu queria dar um contexto geral do momento que a gente está vivendo, né? A gente está num momento cada vez mais conectado, a gente já está em 81,5% dos domicílios hoje, segundo uma pesquisa super recente do CETIC aí de 2021, e tem conexão com a internet. Não estou aqui dizendo que é conexão de boa qualidade, que é banda larga de primeira categoria, mas a gente está muito mais conectado, especialmente depois da pandemia, né? E também depois da pandemia, e segundo dados da Anatel, a gente teve um crescimento aí de 50% de consumo de mídias digitais. E hoje... acaba que todas as mídias vão convergindo para o digital, né? A gente tem até a teoria do Henry Jenkins ali, um cara da comunicação, que escreveu 2 livros super legais, que vocês podem pegar aí a dica, A Cultura das Convergências e A Cultura de Conexão. Ele fala muito de como todas as mídias estão integradas hoje. Então, a gente assiste o Big Brother na televisão e a gente está acompanhando nas redes sociais e vendo a repercussão em todos os outros meios, né, do que está acontecendo ali no reality. Então, hoje tem uma convergência muito grande das mídias para o digital. A gente tem uma fala do Alvin Toffler, que até a Patrícia vai usar mais para frente ali. O Alvin Toffler, que é um futurista, né, um grande futurista ali, estudioso da comunicação. E o Alvin Toffler diz o seguinte, que todos nós somos
prosumidores. O que é isso? Uma fusão, neologismo, né, da fusão das palavras produtor de conteúdo com consumidor de conteúdo. E isso tem os seus dois lados, né? Tem o lado muito bom, que, opa, que legal, tá na nossa mão também produzir conteúdo. Mas, opa, um alerta aí, olha a responsabilidade que as pessoas têm hoje de produzir conteúdo. Se todo mundo é prosumidor, né, produz e consome, como é que a gente fica? Será que tudo que a gente vê no TikTok dá para acreditar? Será que aquilo que a gente vê no Instagram é verdade? Qual é a base científica? Ou a gente está cheio de papagaios por aí repetindo coisas, né? Papagaio de pirata que sai por aí papagaiando, repetindo coisas que viu, que leu, mas que não sabe da onde vem, qual que é o embasamento. E isso de ser prosumidor é um alerta muito grande que a gente... Porque hoje a gente tem ali, olha, gente, essa fonte do MIT, esse dado preocupa demais. Porque a gente tem essa pesquisa do MIT recente, mostra que as fake news, a desinformação, que a gente chama o nome mais correto na alfabetização midiática é desinformação, ela se propaga 70% mais rápido do que notícias verdadeiras. Então, eu digo que, na verdade, fake news, agora deixa eu explicar aqui, né, Paty, por que a gente usa desinformação até mais do que fake news. Fake news é um nome conhecido. Agora, se é fake, ou seja, se é mentira, não pode ser news. News é notícia, notícia tem compromisso com a verdade. Então, a gente usa o termo desinformação, porque se é fake, não é news. Então, isso preocupa muito, porque, veja, vai se propagando. Quem que nunca recebeu uma desinformação aí naquele grupo da família, grupo de WhatsApp da família, aí você olha assim, cara de notícia que não é notícia, né? Então, a gente tem as deepfakes que estão hoje... A desinformação está muito evoluída, então está muito mais fácil de a gente cair. E a gente tem que ficar muito atento, e os nossos alunos também. Agora, esse outro dado também é super impactante, da Reuters Institute, que diz que 53% da população busca notícias no WhatsApp, se informa pelo WhatsApp. Gente, desde quando o WhatsApp é canal de informação, né? Às vezes a gente recebe coisas legais por ali, como, por exemplo... Vocês devem ter recebido aí, muitos de vocês devem ter sido impactados pela semana pedagógica aqui da Moonshot pelo WhatsApp. Às vezes chega conteúdo legal, mas muita coisa que chega, gente, a gente sabe que é um problema, né? Então, a gente está vivendo uma era que Alfonso Cornella, que é um teórico aí, um pesquisador espanhol, ele chamou de infoxicação. E isso não é de agora, não. Isso foi 2 décadas atrás que o Cornella criou esse conceito de infoxicação, que é um neologismo, também uma palavra nova da fusão de informação mais intoxicação. Estamos intoxicados de um volume de informações nunca visto antes e que a gente não tem tempo de processar, porque ninguém consegue saber e verificar, principalmente, tudo que a gente recebe de conteúdo por todos os meios. A gente recebe gente mandando reels no Instagram, a gente recebe mensagem pelo Facebook, a gente recebe conteúdo pelo WhatsApp, a gente recebe pelo Telegram, por muitos meios. Mas a gente tem tempo de se aprofundar nesses conteúdos. Principalmente, a gente tem tempo de checar se são verdades ou não. Então, a gente fica numa ansiedade porque não consegue dar conta de estar informado sobre tudo e não consegue dar conta de verificar a verdade de tudo. Então, isso vai gerando uma ansiedade que ele chamou de infoxicação. Agora, e o que o Aviv Ovadia chamou de infocalipse? Outro neologismo. A gente já falou 3 neologismos aqui, né? Prosumidor, falamos da infoxicação e agora do infocalipse. Também informação mais apocalipse. O que o Aviv Ovadia, que é um pesquisador do MIT, diz? A gente está vivendo uma era que nossa geração vai ser lembrada futuramente como a geração que não consegue distinguir notícias, fatos verdadeiros de coisas falsas. Se ele tiver certo nessas previsões, a gente está mal na fita. Então, por isso que a gente traz o tema da alfabetização midiática, de um caminho pelas mídias, porque hoje não dá para falar de educação sem falar de conteúdo digital, que os estudantes são
toda hora impactados. Não dá para falar de educação sem falar de desinformação, de alfabetização midiática. E a gente tem ali um contexto, né, não sei se vocês acompanharam aí as pesquisas do INAF, né, todos que tá precisando, inclusive, ser atualizada, mas dados de antes da pandemia, gente, do INAF. O INAF é o Índice Nacional de Alfabetismo, né? O que o INAF mostrou para a gente em 2018 ou 2019, agora não me lembro dessa, 18, acho que foi a última pesquisa, que só 12% da população, agora pasmem, só 12% da população é proficiente, 100% proficiente. O que significa ser proficiente, segundo o INAF? É ter domínio das informações, conseguir ler e entender o que lê em mais de 2 parágrafos, conseguir identificar, interpretar um infográfico, uma charge, textos não escritos, né? Linguagens diferenciadas. Então, só 12% da população de proficiente, a gente tem 30% de analfabetos funcionais de 15 a 64 anos, pessoas que escrevem, às vezes copiam o seu nome, mas não sabem ler e entender determinados contextos. Isso é muito grave, e isso é mais grave ainda quando a gente fala de ler as mídias, quando a gente fala de ler o mundo, né? O tempo todo a gente está falando de leitura de mundo, o tempo todo a gente está falando nos nossos PPPs, né? Os projetos político-pedagógicos. Vamos formar cidadãos críticos, participativos, que entendam a sua realidade e possam interferir. Como se a gente não falar das mídias? Como falar de cidadania, de protagonismo, de ética, de leitura de mundo, se a gente não falar das mídias? Então, com esse contexto aqui, a gente abre para dizer, olha, é importante levar esse assunto para a escola. E vou contar uma historinha aqui agora. Quando eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado, isso muitos anos atrás, eu perguntei para os professores, eu pesquisei com 80 professores, e perguntei para eles o seguinte: professores, o que vocês fazem quando um aluno fala na sala de aula alguma coisa, faz algum comentário sobre a novela ou sobre um programa de televisão? Qual é a reação de vocês? Como vocês encaminham isso na escola? E na época, alguns de vocês vão lembrar daquele caso da menina Isabela, que foi jogada pela janela, pelos pais. Isso foi muito grave, as crianças estavam comentando muito, porque elas falavam, professora, será que meu pai também vai me jogar na janela? Isso gerou um medo nas crianças, foi uma comoção nacional, internacional, enfim. E os professores me responderam, né, na pesquisa, que quando os alunos falavam desse assunto na sala de aula, eles cortavam, porque sala de aula não é lugar para discutir coisas da mídia. Também, no mesmo período, teve o primeiro beijo gay numa novela. E aí os alunos também comentavam sobre isso. E os professores, em vez de trazer o assunto para debater em sala de aula, para vincular com o currículo, que a Patrícia vai falar um pouquinho disso mais na frente, tinha 1000 oportunidades de trabalhar isso, de debater o assunto para realmente formar cidadãos críticos que entendam a realidade e o contexto em que estão vivendo. Aí o professor disse, não, aqui não é hora de falar. Então, isso estou dizendo da minha pesquisa, tá, gente? Pode ser que tenha professores diferentes, acredito que todos que vocês estão aqui, né, já estão fazendo diferente, já têm um interesse em evoluir a prática pedagógica, em fazer algo que seja mais atrativo para os alunos, porque agora a educação ficou ainda mais complicada, né? Então, que legal, a Gleice está falando que tem a ver com o trabalho de jornal, tem tudo a ver, a gente já vai dar vários exemplos práticos disso, e a gente vai costurando aqui, Patrícia e eu, numa dobradinha, já vou passar a palavra para ela. Mas antes eu queria trazer aqui um conceito também de metodologias ativas do nosso ilustríssimo professor Moran, que foi o palestrante que abriu aí a Semana Pedagógica, maravilhoso, foi professor de todos nós. Esses dias eu até mostrei para ele numa live que eu tenho um livro dele que nem ele tem, de tão antigo, que tanto tempo faz que eu estudo professor Moran, que nem ele tinha mais o livro e eu tinha. Enfim, o Moran diz o seguinte: as metodologias ativas dão ênfase ao papel de protagonista do aluno, né? O aluno no centro. Está tão na moda agora falar o cliente, experiência do usuário, né? Foco no cliente, foco no aluno. E é isso, gente. A vida vai se desenhando para a gente
para a gente colocar algumas pessoas no centro, né? E a metodologia ativa propõe isso. O aluno como protagonista, né? E que ele participe mais, que ele interaja mais, que ele faça mais coisas durante a aula, que não seja só aquele aluno passivo sentado ali no banco esperando para receber o conteúdo. Nos cursos de pedagogia, a gente estudava, né? Que é papel em branco, que aí vai depositando conhecimento. Nada disso, hoje não tem mais papel em branco. O cara chega na escola com 5 anos, já está dando aula para a gente de domínio de coisas digitais. Então, a gente não tem mais como ficar parado, né? Tem uma fala do professor Morin agora, né? Edgar Morin, que estuda a complexidade, que ele diz assim, quem não se regenera, e está todo mundo aqui se regenerando, né? Com novos aprendizados, mas quem não se regenera, degenera. Então, a gente precisa acompanhar as mudanças tecnológicas, as mudanças pedagógicas, as tendências educacionais para fazer uma educação cada vez melhor. E agora eu entrego um pouco para a Patrícia, porque ela vai dar um viés mais prático de como a gente vai fazer isso tudo acontecer. É isso aí. A Gabi comentou, né, sabiamente ali vários dados trazendo esse contexto. E aí eu queria destacar um deles, que é a questão da proficiência. Pensa comigo, Gabi, a gente já tem 12% da população proficiente. Porém, a gente tem quase 100% ali da população. Estou chutando agora porque esse dado está desatualizado, mas em 2018, 19 era 79,5% da população conectada, acessando rede social, WhatsApp e compartilhando notícia. Então, imagina o quanto isso é importante de trazer para dentro da sala de aula hoje. Só que ensinar a falar de mídia não pode ser chato, né, Gabi? Não pode ser uma aula chata, maçante. Não é aula de quadro e giz o tempo todo. O quadro e giz é super importante, mas a gente tem que saber equilibrar as coisas. E aí eu trouxe aqui uma citação da Almeida, que está no livro da Bacique do Morin, que ela fala dessa inter-relação, né? A metodologia ativa ela se caracteriza justamente pela inter-relação entre educação, cultura, sociedade, política, escola. E aí, sim, a gente usa métodos ativos, criativos, centrados na atividade do aluno. Mas é muito importante a gente entender que o que está acontecendo lá na novela, o que está acontecendo agora lá no BBB, né? Começou o BBB, vai começar a aparecer na escola. O que está acontecendo fora da sala de aula, que está na mídia o tempo todo, vai invadir a escola, né? E a gente precisa saber tirar um bom proveito. Enquanto você estava falando, eu estava acompanhando os comentários dos professores, e teve vários professores falando, não, eu paro ali a aula e vou comentar o assunto do momento também. E aí, né, a gente quer esse momento, a gente quer essa metodologia ativa, mas muita gente fica dando uma de Nazaré confusa ali e perguntando, mas como, né? Eu já entendi que é importante, eu quero fazer tudo isso. Então, agora vamos entender como. Eu trouxe aqui uma citação, o alfabeto do século XX não saberá ler ou escrever, mas aquele que não souber aprender a desaprender e a reaprender. E aí a gente entra num outro patamar agora de analfabetismo, né? Então, se antes ler o básico, entender o básico já era primordial para a vida em sociedade, agora, além de aprender, você tem que saber desaprender e aprender de novo. E é por isso que a gente está aqui hoje, né? Eu acho que aqui hoje a gente coloca várias crenças. Essa semana toda é um momento para a gente colocar em xeque várias coisas que a gente fez a vida toda e que agora a gente pensa, não, peraí, eu posso melhorar isso, né? Eu posso fazer diferente. E aí a gente entra nessa questão de que é hora de dar menos aula. O que eu quero dizer com isso? Gente, não é colocar o aluno lá na frente, deixar ele sozinho se virar, né? Falar, não, hoje vocês vão dar aula e eu vou assistir. Não, existe todo um processo intencional por trás disso. Mas é preciso que isso não esteja mais só na mão do professor. É preciso que a gente traga o aluno para esse processo de construção do conhecimento, né? A gente tem que parar de pensar só. Eu tenho visto isso nas discussões aqui da Moonshot, em várias das palestras gravadas e apareceu no ao vivo também. Não é se preocupar só com a ensinagem, né? Com o processo de ensino. É se preocupar com a aprendizagem.
Então, mudar as perguntas do como eu ensino, né, que o Doug trouxe ontem, o como eu ensino para o como o meu aluno aprende. E aí, quando a gente começa a se perguntar de outra forma, a gente tem que buscar outro jeito de dar aula. E aí a gente vai permitindo que o aluno experimente outras formas de aprender, né? E usando as mídias nesse processo, a gente acredita que o quê? Que a gente pode ter uma aprendizagem muito mais significativa, porque eu consigo trazer aquilo que está no livro e fazer um paralelo com o que acontece na vida real, né? Então, eu sempre trago esse exemplo porque foi um que a gente usou no Televisando uma vez. Mas tinha uma matéria de pinguins aparecendo na praia aqui no Paraná, e não era o lugar deles, ali em Guaratuba, né? E aí teve uma matéria explicando por que os pinguins estavam aparecendo. E eu lembro que muitas professoras usaram essa matéria que passou no jornal para explicar sobre o habitat dos animais, sobre os desequilíbrios ambientais, efeito estufa. Elas conseguiam trabalhar ali vários conteúdos que elas teriam que abordar no currículo, mas de uma forma mais contextualizada, mais significativa. Então, usando a mídia, você consegue fazer isso. Além disso, você transforma esse processo num processo muito mais flexível. Se você pensar em metodologias ativas como do ensino híbrido, por exemplo, você conhece várias metodologias, várias formas de fazer uma aprendizagem mais adaptativa, mais ativa. E aí, quando a gente trabalha com projetos, quando a gente trabalha com grupos em sala de aula, quando a gente permite que os alunos experimentem todas essas outras formas de aprender e conheçam seu potencial em diferentes projetos, a aprendizagem se torna também mais afetiva. Então, é por isso que a gente defende, sim, há muitos anos aqui no Instituto, as mídias fazendo parte de todo esse processo. Depois, ali em 2018, veio a BNCC, e aí a BNCC falava o quê? Justamente aquilo que a gente já estava trazendo no projeto. É importante a gente falar de cultura digital, é importante a gente falar de comunicação, é importante a gente desenvolver essas habilidades e competências na escola. Então, eu gosto de frisar isso, porque quando a gente fala que vai apresentar um novo jeito de fazer, às vezes não é. Às vezes você vai olhar aqui e vai falar, nossa, mas eu já fazia isso e nem sabia que estava dentro de uma metodologia estruturada, né? Mas quando você aprende o porquê, quando você aprende quais são os benefícios dessa prática, você passa a ter mais intencionalidade pedagógica no teu processo de ensinar. Você passa a colocar o aluno ali como principal protagonista do processo de aprendizagem e você começa a entender como que essa metodologia vai te ajudar. Então, agora está chegando a hora da gente falar finalmente do como, né, de forma concreta. E aí, vou parar de blá, 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 blá aqui e vamos agora, Gabi, explicar, então, qual é esse caminho. Como é que a gente sai desse ensino tradicional e consegue incorporar as metodologias ativas, usando essa metodologia que foi criada aqui no Instituto GRPcom, né, com base na educomunicação, na alfabetização midiática, e aí eu vou deixar você falar um pouquinho agora desse processo de criação da metodologia. Tá mudo, Gabi. Ativando o som. Já ativei aqui. Bom, gente, esse caminho... Primeiro, eu queria dizer o seguinte, esse caminho não surgiu da nossa cabeça, nem da minha, nem da Paty, surgiu de muita leitura, de muita literatura. Quando eu estava fazendo a dissertação do mestrado, eu me encantei com a educomunicação. E aí comecei a estudar lá o Ismar Soares, o Citelli, o Moran, que também falava do aluno protagonista, né? E na época tinha um livro muito famoso, alguns de vocês devem ter lido até, que chama O que é Mídia e Educação, da Maria Luísa Belloni, que foi uma das primeiras aí, pioneiras, né, nessa fala do trabalho de aproximação da mídia com a educação. Maria Luísa Belloni, Mônica Fantin. E aí eu estava estudando assim, vendo o que se repetia na literatura. Todas as vezes que a gente lia alguma coisa sobre aproximação entre a mídia e a educação, tinham lá algumas receitinhas. Um falava assim, a mídia como instrumento pedagógico. O outro falava, a mídia é estudar através da mídia. O outro falava, a mídia como objeto de estudo. Eram várias nomenclaturas diferentes,
mas todos eles queriam dar uma receitinha que a gente resumiu em 3 passos, para ser bem didático, que são esses 3 passos aí, um nomezinho que a gente deu, né? Que se você quiser fazer um trabalho fantástico com a mídia, basta seguir esses 3 pilares. Primeiro, que é a educação com a mídia. A gente tem o com a mídia, pela mídia e para a mídia. O com a mídia, que eu vou já posso explicar esse, né, Paty? Aí você dá os exemplos práticos. Tá. O com a mídia a Patrícia estava falando agora sobre a mídia ajuda a gente a contextualizar a realidade, né? A gente ensinar por que aquilo está sendo aprendido, né? Eu lembro nas aulas de física, gente, eu era muito ruim de física, química, todas essas coisas no ensino médio. E aí eu ficava pensando o tempo inteiro, né? Para que eu tenho que aprender isso, né? Que desgraça, eu não vou escolher nenhuma área de exatas para ter que usar essas coisas. E a gente pensava, né? Para quê? E quando a gente vê sentido na coisa, do com a mídia, né? A gente traz, em vez de usar o livro didático, que às vezes está super ultrapassado, né? De lá de 1900 e bolinha, porque até chegar o livro na escola, até já está defasado lá há 1000 anos, né? Então a gente, em vez de usar o livro didático, em vez de usar, por que não usar a mídia, que é o que está acontecendo na vida real? Por que a gente não explica sobre a fome? Por que a gente não explica sobre a desigualdade social com notícias de jornal? Então, com notícias que passam na TV, com o debate que os próprios alunos trazem para a sala de aula, né? E aí é um pretexto. Eu lembro muito bem que um dia eu assisti uma palestra do professor Ismar Soares, para quem gosta de educomunicação, e aí falaram para ele assim, mas professor, esse negócio de usar a mídia como recurso pedagógico, tipo substituir um livro por um jornal, não é educomunicação? Aí ele deu o seguinte argumento, que eu acho legal trazer aqui para vocês. Ele disse assim, primeiro, o com a mídia, se a gente fosse falar dos pilares, eles estão até em ordem, né, Paty? Porque, assim, primeira coisa, você tem que começar a ensinar com a mídia. Porque quando você ensina com a mídia, você se familiariza também com a mídia, né? Então, você não vai pegar um recurso que você não domina. Eu não sei dar aula no ensino, não domino a ferramenta do Zoom. Não vou dar aula pelo Zoom. O que você faz quando você não conhece o negócio? Você evita. Né? Então, cria uma aproximação. Puxa, achei uma... Bom, o como a Patrícia vai falar, né? Então, o com a mídia é olhar para todas as oportunidades midiáticas que estão à sua volta, né? Você, professor, olhando todas as oportunidades midiáticas, assistiu uma coisa na TV, leu uma coisa no jornal, foi impactado por uma coisa na internet, o que faz, Patrícia? A gente leva isso para a sala de aula com intencionalidade pedagógica, né, Gabi? Eu quero fazer uma ressalva aqui, porque eu estava acompanhando aqui o chat, e aí teve um professor que falou, não, BBB é um péssimo exemplo do que levar para a sala de aula, porque tem tanta coisa mais importante ali no currículo. E aí, deixa eu fazer essa ressalva, então. O que eu quis dizer, gente, quando eu falei de levar o BBB para a sala de aula, não é para você parar de dar aula e ir lá assistir BBB com os alunos. Não é nem adequado para a idade deles, e a gente vai falar disso aqui no final, porque isso também é estudo da mídia. É, inclusive, professor, um ponto que você pode abordar do porquê que vocês estão assistindo BBB, se a indicação etária não é para a idade de vocês, né? Se for o caso. Mas no BBB surgem discussões que tomam conta do Instagram, que tomam conta da programação ali, do restante da programação da emissora. Surgem questionamentos que às vezes podem ter a ver com a realidade daquele aluno. Então, vou pegar um exemplo. Eu não costumo assistir BBB, mas no Instagram todo mundo está falando de BBB, e eu sei que teve um caso de violência contra a mulher, né? E olha só se não é importante a gente levar essa temática para os alunos de ensino médio, de repente, quando a gente estuda ali um pouquinho das vertentes do feminismo, um pouquinho dessas mudanças de cultura, né? Então, olha, essa é uma forma de encaixar essa discussão que vai estar na boca dos alunos, queira a gente ou não, porque se eles não assistem, a família assiste e comenta, ou tem muito aluno que já está no Instagram antes da idade adequada observando, no TikTok também. Então, isso é o com a mídia. Deixa eu continuar a apresentação aqui, senão a gente se estende muito. Isso é o com a mídia, né? É quando você responde aquela pergunta que a Gabi comentou, né? Mas quando que eu vou usar isso na vida? Infelizmente,
Hoje, o que a gente vê muito na sala de aula é essa cena que está aqui, né? Os alunos ali no celular, entretidos e querendo saber o que está acontecendo lá fora, e o professor ali volta a virar cambalhota para conseguir chamar a atenção deles de alguma forma, né? Mas aí a gente tem que lembrar que o melhor ponto de partida para tornar o aprendizado significativo é a realidade do aluno. Então, que sentido vai ter ensinar física, química, que a Gabi comentou ali, se isso não fizer sentido para ela, se ela não conseguir entender aonde que está no dia a dia dela? Eu lembro que quando a gente estava fazendo uma dica para a Gazeta, certo dia, a gente foi falar do papel alumínio, perdão, e aí eu falei, gente, isso nunca fez tanto sentido para mim na escola quanto está fazendo agora, né? E aí eu falava, por que eu não aprendi assim? Eu teria lembrado disso por muito mais tempo. Então, a gente tem várias oportunidades de usar. Quando a gente está falando de mídia aqui, a gente não está falando só da TV. A gente está falando da propaganda, a gente está falando do outdoor que o aluno passa na rua, a gente está falando do flyer que ele recebe, do flyer que ele produz, de um podcast, de uma música. Então, lembrem que mídia, quando a gente falar de mídia aqui, a gente está falando de toda forma de passar uma mensagem e atingir várias pessoas ao mesmo tempo. E aí eu trouxe aqui um exemplo do com a mídia. Então, quero perguntar para vocês que estão aqui no chat agora, que vocês estão super ativos, então me contem. Qual desses textos aqui que vocês acham que desperta mais a curiosidade dos alunos e que traz mais possibilidades pedagógicas? O primeiro texto é um texto que era muito comum na época que eu fui alfabetizada e que eu ainda vejo muito nas escolas, né? Para ensinar a letra O, tem ali, ovo é uma bela palavra, que se escreve com 2 Os. Pondo um P na frente é povo, que é o nome de todos nós. É um versinho bem bonitinho, na verdade, né? Mas tem algum sentido? Tem algum significado? Fora a rima, para mim, pelo menos, não fez sentido nenhum. Só se tem algum significado que eu não estou preparada para entender ali. E aí, o segundo texto, a gente traz uma manchete que estava na Gazeta do Povo e que fala de ovos também, mas fala de ovos de dinossauro. Gente, pensa comigo nos alunos do primeiro ano, segundo ano, sendo alfabetizados, e você leva um texto que fala de ovo de dinossauro, de verdade, que foi encontrado numa cidade do Brasil. Não é muito mais significativo, não é muito mais atraente? Até aquele aluno que tá nem aí para a letra O, ele vai querer entender da onde que tá vindo o ovo do dinossauro. E aí eu já imagino 1000 possibilidades, né? Eu já viajo. Eu já penso que a gente pode fazer uma caça aos ovos de dinossauro. Tem aquela brincadeira de congelar água no balão, né? Pensa que legal congelar água no balão com as vogais dentro. E aí tem que achar a letra O. Então, veja quantas possibilidades de ensinar brincando podem aparecer a partir de um texto de jornal. E aí, claro, que esse primeiro contato pode ser ainda mais significativo. Pensou se esse meu aluno mora em Uberaba e ele descobre que foi encontrado ovo de dinossauro na cidade dele? Então, imagina o quanto eu posso explorar essa situação. Ou outros assuntos, né, gente? Aqui eu trouxe um exemplo bem bobinho para ser atemporal. Mas quando alaga uma rua, a gente pode falar de reciclagem, de coleta, de lixo que não é lixo, né? Quando eu tenho problema forte de chuva, eu posso falar do ciclo da água, eu posso explicar como as mudanças climáticas interferem nisso. Então, qualquer matéria que possa despertar o interesse dos meus alunos, eu posso trabalhar. Assim como outros textos. Eu posso usar uma propaganda, por exemplo, que vai trazer ali uma propaganda que vai falar de alimentação saudável, né? Ou algo assim. Então, a gente tem 1000 possibilidades usando diferentes tipos de mídia. Sejam elas as mídias ali que estão na TV, que estão na boca dos alunos, ou mídias como documentários, como filmes, como músicas. Gabi, vamos falar do nosso segundo pilar. Vamos falar da educação
pela mídia, né? Através da mídia. Então, essa é um tema que eu gosto muito. A Patrícia falou esses dias numa palestra dela que eu me identifiquei super, porque eu lembro assim que quando um professor pedia para produzir uma redação, alguma coisa assim, a gente ficava naquela expectativa, né? O que será que vai ser feito com a minha redação, com aquilo que eu produzi? A gente, quando é criança, principalmente, sente orgulho daquela coisa que a gente produz, né? Depois a gente vai ficando autocrítico e começa só a achar defeito. Mas no começo a gente tem orgulho. E aí a gente produz um texto ali e leva para a professora aquela redação, né? Olha, aqui está a minha redação. E a gente tem uma expectativa do que vai ser feito com aquilo, né? E aí eu fiquei pensando, quando a Patrícia falou sobre isso esses dias, o quanto tem a ver com o pela a mídia. O pela mídia é você escolher uma das mídias dentre todas que estão disponíveis por aí, que pode ser um jornal da escola, que pode ser um podcast, que pode ser um vídeo no YouTube, que pode ser um vídeo do celular. Escolher uma das tantas mídias disponíveis e que os nossos alunos dominam. Às vezes a gente não, mas não tem problema se você não domina. Leva e põe na mão dele que ele faz. Esse é o lado bom. A gente não precisa mais dominar tudo. Se tem uma coisa que saiu das nossas costas depois que o Google existiu, é que a gente não precisa e a gente não vai nunca dar conta de saber tudo. Tem uma professora que uma vez era uma professora do litoral aqui do Paraná, e eu fui dar uma oficina lá no litoral, e aí ela chegou e falou assim: ai, Gabi, eu não uso... Na época era jornal na escola, a gente levava o jornal impresso, os professores folhavam, tá? Eu falei, eu acho super legal essa oficina, mas eu não consigo trabalhar com jornal na escola, porque eu não domino todos os assuntos que estão no jornal. E se o aluno me perguntar uma coisa do caderno de economia, na época ela falou do caderno de economia, que eu não souber explicar? E, assim, gente, vamos acabar com isso de ter que saber tudo, de ter que dominar tudo. É impossível. Impossível. E a gente, às vezes, não leva determinadas coisas para a sala de aula com medo de não saber abordar, mas a gente vai construindo o caminho juntos também. Aí está a beleza da educação, né? E o aprender e o se regenerar sempre junto com os alunos. E o Pela Mídia é um caminho fantástico, porque ele vai permitir dar essa voz, atender essa expectativa do estudante que fez a redação e quer saber para onde que vai, que fez um texto para o jornal da escola e quer ver o jornal circular, que seja num muralzinho ali na esquina, que seja só para a família dele, que seja só para a professora dele, mas ele quer ter essa visibilidade. E hoje a gente pode ganhar o mundo pelas mídias digitais, né? Então, o Pela Mídia é dar vez, dar voz, e ensinar também que hoje, como somos prosumidores, temos muito mais obrigações a cumprir. A gente tem que pensar, o que eu estou colocando, o que eu vou colocar para o mundo, o que eu vou postar nas minhas redes sociais, é ético, é verdade. A gente tem um compromisso agora que está muito maior do que há tempos atrás, né? Antes a gente publicava uma coisa, escrevia uma coisa, 10 pessoas viam. Hoje a gente joga nas redes sociais e perdemos completamente o controle de quantas pessoas vão ver, quantas pessoas esse conteúdo vai atingir. Então, hoje, Pela Mídia, ensinar o aluno que a expressão, a possibilidade de expressão requer ética, requer checagem, requer responsabilidade, pesquisa e muitas coisas mais, traz esse desafio também. E o Moran já fala, né, que a melhor forma de aprender é combinar equilibradamente as atividades com desafios e informação contextualizada. Agora, a Paty vai dizer aí o como trabalhar o Pela Mídia. Vamos frisar bem o contextualizado do Moran, né? Para a gente lembrar que não dá mais para a gente querer ensinar falando que a baba do bebê é babada, né? Para criança isso não tem sentido, não tem contexto, não tem significado, e a gente tem várias outras alternativas que estão à nossa disposição agora. Então, tem mais uma situação do professor Moran aqui, porque é impossível falar de metodologias ativas sem falar de Moran, né? E ele fala de criar situações de aprendizagem que os estudantes possam fazer coisas, né? Colocar a mão na massa, pensar e conceituar o que eles estão fazendo,
construir conhecimento sobre os conteúdos envolvidos, e aí desenvolver a capacidade crítica, refletir sobre as práticas que realizam, fornecer e receber feedback, aprender a interagir com os colegas e professores e explorar atitudes e valores pessoais. Então, para a gente conseguir criar essas situações de aprendizagem que o Moran está falando aqui, a gente precisa dar um passo sempre além. E aí, olha que legal quantas características das metodologias ativas ele fala aqui que a gente já citou nesse caminho, né? Então, agora a gente vai falar do fazer coisas, principalmente, o pensar, conceituar e refletir sobre aquilo que eles estão fazendo entra muito no nosso próximo pilar, mas eu quero destacar aqui, principalmente, o interagir, né? Interagir com colegas, com professores, e é isso que a gente propõe também no Pela Mídia. O Pela Mídia é o nosso pilar de aprendizado significativo, contextualizado e ativo. É aqui que o aluno ele vai conseguir dar volume, né, para aquilo que ele quer falar. Ele vai conseguir. A gente falava antes de ter vez e voz, né? Hoje a gente fala, não, eles têm muita voz, eles têm muita coisa para comunicar, mas eles têm onde comunicar isso? De uma forma ética, crítica, responsável, como a gente sabe que é a proposta da BNCC, por exemplo. Então, o Pela Mídia tem esse papel da gente refletir sobre o uso das mídias, da gente atuar como prosumidor, né, Gabi? Mas da gente usar isso para fazer algo importante, algo legal. Trouxe aqui alguns exemplos de professores que usam a nossa metodologia, o com, o pela e o para nos projetos, e que tiveram resultados muito legais. Então, o primeiro exemplo é de uma professora de Palmeira, uma cidade do interior do Paraná, e ela conseguiu transformar o projeto da escola num projeto de lei para transformar a rua num espaço de brincadeira. Uma professora de educação física que usou as matérias do jornal que falavam da importância do exercício físico, da alimentação saudável, a importância do interagir, do brincar. Ela levou aspectos de saúde física e mental, contextualizando por meio dessas matérias. E aí os alunos produziram vários materiais que mostravam para a comunidade que eles estavam aprendendo que aquilo era importante, para conscientizar também a comunidade. E aí ela ficou preocupada, porque ela falou, mas por que você não brinca na rua? Né? Porque os alunos dela ficavam o tempo todo no tablet, no celular. E eles falavam, minha mãe não deixa porque é perigoso. Então, eles fecharam as ruas do entorno da escola e depois de bairros onde outros alunos moravam para as crianças brincarem. E aí as crianças brincavam na rua, chamavam os vizinhos, conheciam os vizinhos que muitas vezes moravam anos perto e nunca tinham conversado. Então, foi um trabalho bem legal. O outro fala de cientistas mulheres. Foi um trabalho da professora Flávia, aqui de Curitiba, e ela fez um trabalho de conscientização muito legal. Quando ela perguntou para a turma dela o que eles queriam ser quando crescessem, e ela percebeu que a autoestima das meninas era muito baixa, né? Enquanto os meninos queriam ser jogador de futebol, bombeiro, policial, as meninas não sonhavam em ir tão longe assim. E aí elas falavam que era muito difícil. E aí ela aproveitou um projeto da cidade que levava cientistas para a escola e levou cientistas mulheres. E aí eles desenvolveram um trabalho de pesquisa, se aprofundaram nisso, vendo matérias de jornal, vendo filmes, enfim. E aí, nesse trabalho, ela conseguiu mostrar que as mulheres também podem ser o que quiserem, né? E aí conscientizou também as famílias, porque aí a mãe chegava em casa falando para o pai, sabia que você só toma cerveja porque foi uma mulher que inventou? Né? Você sabia que as mulheres inventaram várias coisas que vocês acham que é coisa de homem? E aí essa discussão também foi para casa. Olha aí a discussão que a gente teve antes aqui com o Caio, né? Sobre como envolver a família. Então, quando você dá circulação social, e esse é um fator muito importante desse pilar, quando você deixa a família conhecer aquilo que as crianças estão produzindo na sala de aula, aquilo deixa de estar ali dentro daquela bolha da escola e passa a fazer parte da comunidade. E o pai valoriza o trabalho do filho, o filho fica orgulhoso de mostrar para o pai, para a avó, para a tia, seja lá para quem for, e todo mundo fica feliz com a escola, e aí isso gera uma proximidade, porque o pai percebe, olha, eu posso contribuir com essa discussão que vocês estão tendo, né? O professor descobre numa conversa de saída ali que pode chamar o pai para colaborar de alguma forma. Então, é uma forma também de aproximar a família. E aí,
eu trouxe também um depoimento de uma professora, tá bem curtinho, tá, gente? De uma professora de um dos nossos projetos, de Ponta Grossa, aqui também do Paraná. Deixa eu ver se vai rodar. Rô, se estiver sem som, você me avisa, tá? Meu nome é Gislaine Lebre de Oliveira, trabalho na Escola Municipal Aristeu Costa Pinto, em Ponta Grossa, com a turma do 5º ano. Me sinto lisonjeada em terem lembrado, né, dos vencedores do ano anterior. Foi muito gratificante ter participado, enriquecedor, não só para mim, como para toda a comunidade escolar, os alunos, os pais, os outros professores que participaram, a equipe pedagógica. As aulas, elas passaram a ter um outro olhar, tanto meu como das crianças, porque a gente não ia só ali para ter aquele conteúdo, mas era um conteúdo com o incentivo de gravar o jornal. Então, ele foi sendo gravado aos poucos, cada dia surgiam novas ideias e nossa, foi uma superação, tanto minha como dos alunos, dos pais, que teve muito incentivo, muita participação, foi 10. Foi uma das cursos cultural, né? Mas eu gosto desse vídeo porque mostra as crianças ali gravando. E quando ela fala isso, o aprendizado ganhou mais significado, porque não era mais só fazer a tarefa por fazer. Eles precisavam gravar o jornal, contar para as outras pessoas o que eles estavam fazendo, né? A gente tem vários outros professores que participam do projeto aqui. A professora Kelly tem várias histórias legais para contar também de envolvimento da família. A gente tem... agora eu nem vou conseguir lembrar o nome de todo mundo que está aqui, que já mandou oi. Mas a gente tem várias histórias legais como essa para vocês conhecerem. Não vou conseguir contar todas elas agora, porque senão vai acontecer o que alguém comentou ali. A gente vai começar hoje, vai terminar só amanhã. Mas eu aceito, viu? Aceito o convite lá da Escola Franco para começar a falar hoje, terminar só amanhã, só contando o caos. E a gente tem que correr, né, Gabi? Agora é o último pilar, mas antes de terminar, eu quero pedir para as pessoas seguirem a gente aí, a gente deixando o nosso nome, o @Instituto GRPcom, né? Sigam aí o nosso Instagram, que daí a gente, por ali também vocês ficam sabendo muito dos nossos projetos, né? E podem acompanhar aí um pouco do nosso trabalho. Bom, e agora esse atenção, porque esse acaba sendo um pouco, digamos, o mais complexo. Não gosto de dizer que é o mais difícil, mas é o mais complexo, que é educar para a mídia. E isso não é que a gente vai ensinar os alunos, a gente vai aprender também. Porque a gente diz, eu costumo dizer que a gente olha para um mundo editado. Alguém pode pegar, por exemplo, só um trecho dessa palestra aqui, de a Patrícia ou eu falando para assistir o Big Brother, e recorta só esse trecho descontextualizado, joga lá e fala assim: nossa, você viu essa palestra? Só mandando assistir Big Brother, que horror! E aí você usa essa informação como você quiser. Recorta esse trecho descontextualizado. É melhor nem dar essa ideia, hein, Gabi? Melhor nem dar, né? Pois é, mas a leitura da mídia é isso. Quando a gente fala em educar para a mídia, é fazer com que as mídias, e aí a mídia entenda todas as mídias, como a Patrícia falou, é a gente educar para a leitura, para o consumo dessas mídias. É colocar a mídia como se fosse colocar no microscópio ali, como um objeto de estudo. Eu vou estudar isso aqui agora. A gente enxerga o mundo que é um mundo editado. É um mundo editado por alguém. A gente fala assim, é um mundo editado da Globo. Mas não é só o mundo editado da Globo, porque a Globo contrata um jornalista que é uma pessoa que, na hora de editar, vai colocar ali a sua leitura de mundo, a sua visão, o que ele acha importante que esteja ali para compartilhar, que comunicação é isso, o que você vai colocar em comum, né? Então, quando a gente fala em educação para a mídia, é importante fazer comparação editorial. Por que um jornal deu a notícia de um jeito, o outro deu do outro? Eu costumo dizer assim, vamos pegar um exemplo aqui bem rapidinho, que é bem didático, eu sempre uso, quem já me assistiu sabe. Se a gente falar assim, o Movimento Sem Terra invadiu a região do Paraná. Aí vem o outro jornal e dá assim, o Movimento Sem Terra ocupou a região do Paraná. E aí vem o outro jornal e dá assim, o Movimento Sem Terra conquistou a região do Paraná. Veja,
O fato é o movimento sem terra estava lá no Paraná. Agora, pergunto para vocês, e falem aí no chat, qual dos 3 jornais está falando a verdade? Qual dos 3 jornais está falando a verdade? O que diz que o movimento sem terra invadiu? O que diz que o movimento sem terra ocupou? Ou o que diz que o movimento sem terra conquistou? Quem é que está falando a verdade? Gente, enquanto os o pessoal 3... escreve ali, ó. Pessoal, tem um delay, Gabi. Tem um delay para o YouTube, tem que dar uns minutinhos. Mas, ó, começou o terceiro... O outro falou o segundo. Pois é. Mas vejam, gente, são 3 verbos muito diferentes. Aqui o Ari falou os 3. Ponto para o Ari. Porque realmente os 3 estão falando qual verdade? A sua verdade. A verdade do ponto de vista deles. Um é super favorável ao movimento. Uhul, o movimento sem terra conquistou. O outro, pelo jeito, é contra. Né? Invadiu invasor. O invasor é o quê? Um transgressor da regra. Então, tem um peso na palavra. Isso é fazer leitura da mídia. Quando a gente fala que a gente... É uma forma de ensinar a ver o mundo. Quando a gente fala a leitura, a educação para a mídia é isso. Ensinar que tem vieses editoriais, que não existe nenhuma mídia neutra, não existe neutralidade. São pessoas que têm pensamentos, crenças, convicções e que vão compartilhar algo ali com alguma intenção. Então, a gente Gabi, não pode... deixa eu aproveitar... que você está falando isso, está levantando várias discussões ali no chat, né? E é importante trazer para a discussão aqui, desmistificar aquilo de a mídia é neutra, né? Acho que é muito importante a gente acabar com esse mito, porque isso é algo que nem nos cursos de comunicação se fala mais. Não, né? A gente sabe que justamente na escolha de um verbo, por mais imparcial que você tem que ser, se você escolher um verbo, a pessoa entrevistada que você escolheu, o fundo, você está dando um jeito de passar o seu ponto de vista também. E aí acho que é importante ressaltar que o Paramídia tem esse papel de preparar a gente para interagir com a mídia e parar de colocar a culpa na mídia, né? Porque se antes a gente acreditava, e aí, Gabi, você fala quem são os teóricos e as datas, porque você sabe que eu sou péssima nisso, mas se antes a gente acreditava que a mídia enviava as informações e a gente simplesmente absorvia aquilo como se a gente não tivesse nenhuma capacidade crítica, como se a gente não tivesse nenhum tipo de leitura, como se a gente fosse ali amebas, né? Recebendo da mídia. Ameba cultural é o Dominique Volton. Viu? A Gabi é a fera das datas e nomes. Gente, eu confundo todos, eu tenho que ter uma colinha. E receber sem crítica é do Jesus Martim Barbeiro, para quem quer pesquisar mais, né? Da teoria da recepção. São pesquisadores que a gente vê muito no mundo da educomunicação, né? E acho que é legal a gente trazer isso para a discussão, porque aí a gente para de culpar só a mídia, né? É aquele canal, não, é aquele outro canal. Existe audiência para todos os canais, né? Senão os canais não estavam lá. Por que é que você escolhe um e não escolhe outro? Por que é que um escolhe dar mais destaque para um tipo de notícia e outro para outra? Por que um prefere falar dessa forma? Quem está patrocinando isso? Né? Essa é uma pergunta que a gente precisa ver. Hoje a gente tem conteúdos patrocinados nos anúncios do Google, nas redes sociais, em jornais, né? Tem um nome para isso que agora me fugiu. Quando a gente paga a matéria de jornal. Branded content, isso aí. E aí, isso é errado? Se o jornal sinalizar que esse conteúdo é pago, é feito em parceria com o Instituto JRPCO, feito em parceria com o Monshot Educação, isso não é errado. O que não pode é ele fazer um conteúdo com esse viés e não contar que isso está sendo patrocinado. Né? Aí é errado. Mas quando você aprende a entender a linha editorial do veículo, aí a gente descobre que o indivíduo está aqui e antes do indivíduo tem uma bolha com vários fatores que vão interferir na forma como ele recebe a mensagem. E é isso que a gente aborda no Paramídia. É esse estudo. Na verdade, o Paramídia está acontecendo o tempo todo aqui no Com a Mídia, aqui no Pela Mídia, né? Ele deve estar permeando todo esse trabalho, porque
Quando os alunos vão escolher, ai, professora, eu acho que seria legal fazer um podcast sobre esse assunto. Ele tem que ter uma mínima noção do que é um podcast, qual é a intenção, qual é o público que ouve, né? Agora, se ele fala, não, eu quero fazer um TikTok, para que público que a gente vai comunicar? Será que o TikTok é efetivo? Qual que é a linguagem do TikTok? Que objetivos ele tem? Então, nisso eu estou trabalhando para a mídia. E aí, eu trouxe esse ponto, Gabi, para a gente conseguir entender isso, assim, né? Para a gente deixar isso muito claro aqui na palestra. A mídia, ela está lá transmitindo informações. E a gente tem diversos tipos de mídia. Já reforcei aqui, vou falar de novo. Mídia não é só TV e não é só rádio. Mídia é o que você vê na internet, é um panfleto, é um cartaz, é todo meio que permite passar uma mensagem para um grande volume de pessoas, tudo bem? E aí... Só uma coisinha, Paty, duas dicas que eu acho bem importantes aqui no Paramídia, gente. Quando a gente está consumindo qualquer tipo de mídia, a primeira coisa é diálogo com a mídia, é não receber passivamente aquele conteúdo como sendo plena e absoluta verdade, tá? Então, assim, é o diálogo com a mídia e o enxergar mais crítico, tentar ver além, a leitura das entrelinhas, o que está dito, mas não está bem dito. E, assim, a gente tem que estar atento a essas duas questões, né? A leitura das entrelinhas e o diálogo permanente, se a gente quiser promover uma leitura crítica da mídia. Sempre parte do primeiro princípio, não acredito. E aí você vai dialogando com a mídia, né? Até chegar numa resolução ali, negociando significados, essa é a palavra. Eu adoro, Gabi, quando você fala que ser crítico não é ser crica, né? É justamente estabelecer esse diálogo, é você estar aberto. Por que os algoritmos hoje, por que essa bolha é tão perigosa? Né? Porque quanto mais eu consumo um tipo de conteúdo, mais aquele conteúdo vai aparecer para mim. Então, eu preciso estar consumindo diferentes tipos de conteúdo, mesmo aqueles que eu não concordo. Porque se eu não escuto o que o outro lado está falando, como é que eu vou conhecer os argumentos? Como é que eu vou saber que de fato não é verdade? Né? Essa polarização hoje tem prejudicado muito esse diálogo com as mídias. E é importante a gente deixar claro que isso também é importante. Então, vou passar aqui agora, porque senão a gente vai ficar a noite toda falando disso. Mas o paramídia também tem esse papel. E aí eu trouxe aqui um exemplo de atividade que vai enriquecer a nossa discussão agora. Vocês sabem o que é esses númerozinhos que estão aqui do lado? Alguém sabe? Coloca ali no chat. Mas, se alguém não sabe, vou explicar agora, é a classificação etária para o consumo de conteúdos na TV. Ou seja, todo conteúdo que passa na TV, e é aí que entra aquela discussão lá do BBB, aquela discussão da novela, do filme, da série da Netflix. Esses tempos atrás, na metade do ano passado, eu lembro que tinha uma série da Netflix que era para cima de 16 anos. Era uma série pesada. Aquela da boneca, do joguinho lá, da batata frita 1, 2, 3, gente, eu não lembro o nome, me ajudem. E aí era uma série pesada para criança. E eu lembro que os colegas da minha filha, de 10 anos, estavam comentando essa série. E aí ela começou a me fazer perguntas sobre a série, nem eu tinha assistido. E aí eu falei para ela, filha, então tá bom, você quer ver? Vamos olhar ali na Netflix qual é a classificação. A classificação era 16 anos, ela tem 10. Falei, e aí, será que é adequado para você? Ela falou, acho que não, porque tá ali, né, 16. Falei, pois é. Por que será que não é adequado para você? Ela mesma já sabia, porque os amigos contavam que morria lá não sei quem, que aparecia arma, que aparecia sangue. Ela mesma já sabia a resposta, né? E aí eu só aproveitei os argumentos que ela mesma usou e falei, então quando você tiver 16, você pode assistir. Por enquanto, não, você não está preparada, você vai ficar assustada, você ainda não é acostumada com esse tipo de coisa. E existe um motivo para isso. E aí ela perguntou, mas quem que decide, né? E aí, olha que discussão legal para você levar para a sala de aula. Quem que decide qual é a classificação etária? Quais são os parâmetros? Por que é inadequado e por que é importante ter esse respeito? E mais importante que isso, de quem é a responsabilidade de fazer esse controle, né? Porque a Netflix está fazendo o papel dela, Round 6, isso aí.
A Netflix está fazendo o papel dela de colocar a tarja com a classificação etária lá. Quem que não está fazendo o papel dele nesse momento? E como que a gente, como professor, como professora, mas principalmente como educador, pode ajudar as famílias nesse papel? Porque as crianças hoje ficam muito sozinhas com a mídia ali. Ficam sozinhas na frente da TV, ficam sozinhas no celular, ficam sozinhas no tablet. Então, como que a gente, como escola, pode ajudar a levantar essa discussão? Então, beleza. Olha, vocês estão falando muito de BBB. Será que BBB é para a idade de vocês? Vamos ver qual é a classificação aqui. Vocês estão falando da série. Legal, né? Vocês estão antenados. Mas será que essa série é para a idade de vocês? Quem decide isso? E aí vocês podem classificar os materiais que os alunos produzem, né? Vocês podem, por exemplo, eles podem gravar um vídeo lá para circular no canal da escola, no grupo de pais do WhatsApp, e eles podem começar a colocar a classificação, dizendo se é livre, se vai ser mais aproveitado por crianças que já saibam ler. Eles podem começar a pensar nessas classificações também. Então, acho que aqui a gente conseguiu trazer um exemplo, né, de uma atividade que levanta essa discussão, mas quando você vai trabalhar com o com e com o pela, você tem inúmeras oportunidades de fazer essa abordagem. E aí eu nem vou me estender muito, porque eu sei que no segundo momento ao vivo, lá em fevereiro, as nossas parceiras do Educamídia vão estar aqui para falar também de alfabetização midiática, que também vão levantar esses pontos. Então, vou passar para frente. Gabi, você quer complementar aqui? Não, eu quero fazer um convite para os professores, porque eu acho que agora, assim, todo mundo está super assim, meu Deus, como é que eu faço para trabalhar com a mídia? Porque acho que a gente espera, pelo menos, ter contagiado um pouquinho vocês com a nossa... A gente acredita muito que a educação para as mídias é extremamente necessária, né? E se você também está acreditando nisso, a partir dessa nossa fala, é importante que você saiba também, tenha ideias de como começar a fazer isso com os seus alunos, né? Então, a gente trouxe 2 convites aqui que a Patrícia vai falar dos nossos projetos. A Patrícia é pedagoga oficial aqui do Instituto GRPcom. Tirei de uma prefeitura, pediu exoneração para vir trabalhar com a gente, porque eu queria uma pessoa com muita propriedade, que tivesse essa vivência da sala de aula, né, para a gente propor coisas extremamente reais, né, possíveis de fazer com recurso, sem recurso, com tecnologia, sem tecnologia. Então, Patrícia é mestre em dar essas dicas todas e de fazer acontecer ali na sala de aula, e a gente quer convidar todos vocês para participar de 2 projetos nossos que são totalmente gratuitos. E aí, fala aí, Patrícia, você que vende bem os projetos. Vamos lá, então. Então, eu vi muita gente perguntando, quando eu contei que tinha professores dos projetos, muita gente falando que queria participar. Então, eu vou começar falando para os professores da rede pública que atuam na educação básica, todas as etapas de ensino, educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, EJA, educação especial, educação de jovens e adultos. Já falei EJA, né? Mas EJA de novo. Enfim, todos os profissionais que atuam na rede pública, na educação básica, podem participar do Ler e Pensar. Ele é um projeto para todas as etapas, para todo o Brasil, é totalmente gratuito, não tem nenhum tipo de custo. E aí, além da gente poder aprofundar essa conversa sobre a nossa metodologia, a gente dá muitas dicas práticas de como fazer isso no dia a dia. A gente pega a matéria do jornal e mostra lá como que você pode usar. A gente pega conteúdos que estão circulando e fala como aproveitar isso melhor. A gente tem outros cursos com outros temas interessantes durante o ano na nossa plataforma EAD. Então, a gente tem uma plataforma EAD que também é certificada por instituição de ensino superior, né, pela Universidade Tuiuti, que é a nossa parceira. Então, tem muita coisa boa e também tem prêmio para os professores mais ativos no projeto pelas práticas que eles realizam com a metodologia. Então, fica aí o convite para o Ler e Pensar. Lembrando que Ler e Pensar, professores de todo o Brasil e de toda a educação básica podem participar. Mas aí, a gente também tem mais um projeto, que é o Televisando, que eu estou tendo agora o desafio de assumir como gestora, que é um projeto para educação, para ensino fundamental 1, professores do 1º ao 5º ano, da rede pública do Paraná. Então, se tem professor do Paraná aqui no chat, comenta ali para eu saber que vocês estão por aqui, qual é a cidade.
já aponta ali para o QR Code para fazer a inscrição, que já está aberta. E aí a gente também vai falar de uso das mídias e a gente vai ter muita ferramenta ensinando a montar um telejornal na escola. A gente vai trazer vários outros temas e formações importantes, né? A plataforma EAD também está disponível. E aí, Gabi, posso dar um spoiler do concurso cultural ou não pode ainda? Pode, você que manda. No Televisão, a gente está com um concurso cultural muito legal agora no final do ano, novidade, 15 anos de projeto esse ano, então a gente está preparando um concurso cultural diferente. E além de premiar professor e aluno com envio de telejornal, a gente vai ter prêmio também para professores que mais fizerem formações, né, que tiverem mudança de prática. E também vai ter prêmio para a escola que envolver a família e a comunidade. Então, eu não posso contar tudo ainda, porque ainda não saiu o nosso certificado de autorização, e aí eu não posso divulgar, mas vai estar muito legal. Então, já aponta aqui para o QR Code, já faz a inscrição, o site também está aqui na tela, e aí vocês vão conversar comigo sempre, porque sou eu que fico com o WhatsApp respondendo mensagem, estou nos cursos dos 2 projetos, Gabi também, então a gente vai conseguir estender essa conversa, que não foi tão curta, né? Mas prometo que agora acabou, tá, Rô? Daqui a pouco a Rô ia tocar a gente daqui. É isso. Obrigada, gente. Sigam a gente também no Instagram, né? Tem que dar esse recadinho, senão a Ariane briga comigo depois. Maravilhoso, meninas. Deixa eu só tirar a apresentação aqui. Deixa eu ver. Cadê? Se o Ademar tá aqui, senão ele fica bravo, fala que eu não ponho ele aqui. Maravilhoso, meninas. Bom, a gente começou essa discussão de educação midiática, que também é uma novidade dentro da Semana Pedagógica da Moonshot, mas uma discussão super, hiper importante dentro das trilhas, dentro da trilha de cultura digital. A gente tem algumas palestras falando sobre esse tema. E na semana que vem, não, no momento 2, no dia 8 de fevereiro, a gente vai ter Mariana Ox, do Educamídia, também tratando do tema. Então, assim, a gente quis dar luz para este tema super atual, super pertinente e conectando um pouquinho até com o que o professor Mourão trouxe ontem. A Gabi falou das deepfakes, né? O professor Mourão ontem mostrou um vídeo. Foi um texto criado pelo ChatGPT e que você conseguia fazer uma pessoa narrando. Você escolhia o personagem e o personagem narrava aquele texto. Então, você imagina o poder disso de criar deepfake. O que é deepfake, né? A gente pegar qualquer pessoa e colocar na voz do Marlon uma fala que não seria dele nunca, né? Isso é uma coisa que eu queria comentar. A outra coisa que eu queria comentar, e que é um recurso que eu gosto muito, e vocês estavam... A Paty comentou da questão da classificação etária, e eu queria deixar uma recomendação para vocês, que é o Common Sense. É uma plataforma que é internacional, é uma organização não governamental internacional, mas que ela faz avaliação de mídias digitais, de televisão, de aplicativos. E aqui eu peguei a Vandinha, né? Que, na verdade, como eu traduzi aqui, porque está no espanhol, está no inglês, mas o legal é que ela explica o porquê da classificação, que ela classifica como 11 anos e ela fala se tem mensagens positivas, se tem modelos positivos, se tem diversidade de representação, se tem violência, se tem sexo, romance, nudez, que tipo de linguagem ela traz, se tem propaganda, se tem muito uso de drogas ou de bebida. Então, é também uma maneira da gente trazer à luz de como são feitas essas classificações. Então, também fica essa dica para vocês, que é uma coisa que eu gosto muito de falar do Common Sense também, porque traz essa avaliação que dá um norte para a gente também. E é uma ferramenta, Rô, que também não permite que o professor caia em armadilhas, né? A gente volta e meia ver notícia de professor que levou um desenho para colorir, que tinha ali alguma coisa inadequada, ou levou uma tirinha que, na verdade, pegou um meme da internet e ele não viu que estava alterado alguma fala. Então, antes de indicar algo para os nossos alunos, a gente tem que ter consumido aquele conteúdo, né? Como é que eu vou falar? Olha,
Você que é professor, tem uma série muito legal. Se eu não assistir, né? Se eu só ouvir falar. Então, essa também é uma forma de você se precaver e não cair nessas armadilhas. Não, perfeito, perfeito. No Common Sense tem uma área só para educadores. Então, é bem bacana da gente conhecer também. Meninas, Gabi e Paty deram um show, viu? Depois eu recomendo que eu imagino que vocês foram acompanhando o chat, mas depois eu recomendo que vocês reassistam com um pouquinho mais de calma. Quantos elogios aí, com certeza inspiraram milhares e milhares de educadores. Essa plateia da Moonshot que é muito gentil, né? Ó, generosos nos elogios. Realmente, Gabi, a plateia da Moonshot, ela é generosa, mas vocês também são muito generosos e brilharam, viu? Parabéns pela apresentação. Aprendi algumas palavras novas, né? Prosumidor, infoxicação, infocalipse, mas eu quero tocar em 2 assuntos que eu achei bem legais que vocês citaram ao longo da fala de vocês. Uma delas é o seguinte: professor, talvez você precise dar menos aula. Polêmica, hein? Polêmica. Um amigo meu me disse assim, ó, uma vez: Marlon, quanto mais você explica, menos os seus alunos aprendem. Como assim? Significa o seguinte: a gente tem que mesclar. A explicação faz parte do processo, mas a gente tem que dar liberdade para eles pesquisarem, para eles trocarem, para eles correrem atrás. Essa também é a nossa função. Então, só ficar explicando talvez não seja mais suficiente para o modelo de aula que engaja os nossos alunos. E o outro é o seguinte: quando a gente usa as mídias, né? Acho que foi a Gabi que comentou: mas eu não vou usar porque eu tenho receio. Não, foi a Paty. Eu tenho receio que, de repente, eu vou fazer lá um jornal e o aluno vai perguntar alguma coisa de economia e eu não domino economia. Não tem como, hoje em dia, a gente dominar tudo, principalmente quando a gente está falando de tecnologia. Os nossos alunos são nativos digitais, né? A grande sacada disso tudo é o seguinte: aprender com os nossos alunos. Quando a gente dá liberdade para eles criarem, a gente aprende demais com os nossos alunos, e aí sim a gente coloca eles no centro desse processo como corresponsável pela sua aprendizagem, que é um dos princípios fundamentais das metodologias ativas. Então, gostei demais aí da apresentação de vocês. Fica o convite para toda a plateia aí da Moonshot Educação se inscrever no Televisando, no Ler e Pensar. São 2 projetos incríveis. Eu agradeço demais a parceria de vocês. A gente se sente honrado em poder estar junto com IGRPcom aqui, fazendo essa Semana Pedagógica Moonshot, viu, meninas? A gente que agradece e parabeniza vocês por essa iniciativa e por ter mobilizado aí tanta gente, né, entre palestrantes e toda a plateia aí. Vocês estão de parabéns. Super obrigada pelo convite. Beijo, gente. Foi um prazerzaço estar aqui com vocês essa noite, né? E a gente ficaria aqui falando até amanhã. Então, corta a gente logo. Obrigado, meninas. É isso aí, para ouvir a gente agora tem que se inscrever nos projetos, né, Gabi? Depois a Roberta manda os links de novo ali. Tem a trilha, né? Eu tô lá com uma palestra, ó. Quem não se comunica, se trombica, ó. Falar até papagaio fala. Agora, como fazer uma comunicação efetiva, vai lá para assistir na trilha. Isso que eu ia fazer propaganda agora. Vocês não vão ver só a Gabi e Paty neste momento ao vivo. As duas estão em várias trilhas. Então, vamos lá. Gabi está falando de comunicação. Espera, deixa eu achar a Gabi numa das trilhas aqui, porque eu pus ela em várias. Ela nem sabe, mas eu pus ela em várias. Então, vamos lá. Aqui no desenvolvimento de carreira e valorização do professor, tem a Gabi. A Paty, tem 2 palestras da Paty, uma na educação infantil e outra, espera um pouquinho, que eu cliquei no lugar errado, agora a gente vai aqui no lugar certo. A Paty tem uma de uso de mídias na educação infantil, vamos achar a Paty aqui, ela está aqui, ó, mídias na educação infantil, e ela tem uma para a Fundamental 2, a Fundamental 1. Fundamental 1. Também, e aí tem a Ana Paula também, né? A Ana Paula. Vou chegar na Ana. Peraí, não esqueci dela, não. Peraí. Essas trilhas eu sei decorar sorteado, né?
Aqui está a Paty, crie aulas que engajem tanto quanto as mídias, que seus alunos adoram, tá bom? E tem a Ana, que não está aqui hoje, mas também é do Instituto GRPcom e está na trilha de Fundamental 2 e Ensino Médio. Então, vocês não escaparão da mensagem do GRPcom e dessa discussão super relevante. Está aqui a Ana Paula Teixeira falando: todo professor ensina a ler. Então, vocês podem se deliciar com essas meninas maravilhosas e dentro de várias trilhas, tá bom? É isso aí. Obrigada, gente. Foi uma delícia conversar aqui com vocês hoje. Estava com saudade já. E precisando, a gente está aqui, viu? Que tal você transformar ainda mais a sua prática em 2023? Estou falando das pós-graduações da Moonshot Educação. Nós temos 3 opções. Primeira opção é a aprendizagem ativa e tecnologias educacionais, uma pós que encaixa para professores de todos os níveis. A segunda é práticas inovadoras na educação infantil, voltado especificamente para esse público. E a terceira é voltada para gestores, o MBA em Gestão Estratégica de Escolas. Os QR Codes te levam diretamente para as páginas com as promoções especiais durante a Semana Pedagógica.